homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, que nu voltarei. Satanás o feriu de tumores malignos, desde a planta do pé ao alto da cabeça. E sentado em cinzas, tomou um caco para com ele raspar-se. Você acredita que todos esses versículos são referentes a uma única pessoa? E muitas vezes nós passamos por tantas dificuldades e a gente simplesmente não entende. Afinal, nós somos boas pessoas. O que nós queremos nesse vídeo hoje é tentar entender o mistério que há por trás do sofrimento. Gente, doeu a minha mão. Vamos de novo? Porque doeu e eu fiquei assim, ó. Vamos de novo? Não, gente. Não, foi. Essa história, você só tem uma chance. Eu vou te... A vida não te dá outra chance. Gente, Eu e que ela mando. faz de novo. Eu que mando. Olá pessoal, eu sou a Margarete Biasi. Eu sou a Rafa. E eu sou a Vi. E esse é o nosso quadro Elas. Deixa que eu falo. Pode deixar. E eu. Hoje nós vamos falar de um personagem que muitos falam que não existiu. Muitos estudiosos Que falam ousadia. que esse personagem... Eu ia falar audácia, eu falei ousadia. Qual ousadia? Muitos estudiosos dizem que esse personagem, Jó, que está na Bíblia, não existe. Por quê? Porque são fatos inusitados numa mesma pessoa. Nós não sabemos o autor deste livro, nós não sabemos quando ele foi escrito. Para você que tem dúvida, saiba que em Ezequiel 14:14 é mencionado o nome de 3 pessoas: Daniel, Noé e Jó. Ou seja, por que colocaria o terceiro personagem fictício? Não tem lógica. Muitos estudiosos acham que Jó é só uma alegoria fictícia para nos ensinar algo, como se fosse uma parábola. Mas na verdade não é. E não, mas todas as vezes que alguma coisa foi uma história, uma parábola, a Bíblia deixou isso bem claro. Sim. A Bíblia não tem a intenção de fazer a gente de bobinho em momento nenhum. Então, se não tá dizendo que ele era fictício, ele não era fictício. É verdade, é tão bonitinho, gente. Ninguém tá sabendo de bobinho, viu? Cadê meus guerreiros aí? Mas o que mais deixa essa história fascinante, que nós vamos falar agora, é o fato de Jó não saber, não ter ideia do que Deus pensava dele. Jó não teve esse privilégio que nós temos de ler o livro de Jó. Jó não leu o livro de Jó. Então ele não sabia o quanto era importante ele passar por aquilo e onde ia resultar tudo aquilo. Se Jó tivesse lido o livro de Jó, acho que ele teria sofrido menos. Se a gente tivesse lido o livro das nossas vidas também, quem sabe a gente não estaria melhor hoje, né? Exatamente. Mas muitas vezes nós não sabemos o porquê das nossas provações, dos nossos sofrimentos, porque aí acabaria o sentido da provação. A provação não teria a sua eficácia, não teria o resultado no qual Deus espera que nós cheguemos. Pois é, a grande questão do sofrimento é que muitas vezes nós precisamos passar por ele com fé. E a fé só é fé enquanto você ainda não viu o que você está esperando. Você acredita que alguma coisa pode acontecer e você tem fé, mas aquilo ainda não aconteceu. Porque se já aconteceu, você não precisa mais de fé para aquilo. Se a gente tivesse lido o livro da nossa vida, a gente não ia precisar mais de fé. A gente ia saber mesmo o que ia acontecer com toda certeza do mundo. Existem estudiosos que dizem que para nós subirmos um degrau da santidade, nós precisamos passar pelo sofrimento. Olha só. Bom, você com certeza conhece a história de Jó, mas hoje a gente vai dar uma pincelada bem rapidinho pra gente dar uma relembrada sobre quem foi esse homem. A história tem o seu início contando o que Jó possuía, a sua família, que ele era o homem mais importante, mais bem-sucedido do Oriente no seu tempo, na sua geração. E Jó, além de ser muito, muito rico, podre de rico mesmo, É isso que eu chamo de um dia esplêndido, não é? Ouro pra todo mundo! ele tinha muitos filhos. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Ele tinha muitos animais, vários gados e vários cabritos e cabras. Muitos empregados. Muitos empregados. Ele era muito bem sucedido em todos os sentidos. E tinha uma saúde muito boa também. Surge um debate lá no céu. Deus estava conversando com os seus filhos, certamente com os anjos, a Bíblia diz. E olha só, de repente quem aparece?
Satanás. E aí o próprio Deus pergunta para ele, de onde você vem? Aí ele diz, de rodear a terra, de passear sobre a terra. E olha que fato curioso, o próprio Deus menciona Jó. É como se ele estivesse se gabando, né? Você viu meu servo Jó? Interessante que o próprio Satanás não diz que não viu e não conhece. Olha só, então ele já estava de olho, assim como ele está de olho em nós. Ele já estava observando Jó. Aí o próprio Satanás disse, claro que ele te adora, claro que ele te ama, você dá tudo o que ele quer. Esse é um outro mesmo. Atrevido. Mas tem um outro ponto muito interessante na história de Jó. Jó não era simplesmente abençoado com bens materiais. Ele não era simplesmente abençoado com a sua família. Jó, ele era uma pessoa muito boa. A Bíblia nos diz que Jó era íntegro, Jó era reto, Jó era temente a Deus e se desviava do mal. Olha que interessante. Quem atribui esses atributos a Jó é o próprio Deus. Uma pessoa íntegra é aquela pessoa que faz o que é certo, mesmo quando não tem ninguém vendo. E uma pessoa reta é aquela pessoa que também faz tudo o que é certo quando as pessoas estão vendo. E quando a Bíblia nos diz que Jó se desviava de fazer o mal, o que nós entendemos com isso é que Jó dizia não para todas as oportunidades que ele tinha de pecar. Gente, grava isso, aprende com isso. Isso é sensacional, entendeu? E quando a Bíblia diz que ele temia a Deus, olha só, gente, o temor é o princípio de toda a sabedoria. Não é, menina? É. Mas então, se já era tudo isso aí de bom, por que ele sofreu tanto? Muitas vezes nós não entendemos o sofrimento. Nós não sabemos, não entendemos. Mas nós aprendemos com a história de Jó que existe um propósito divino por trás do sofrimento de um justo. Olha que interessante, Jó, depois do sofrimento, claro que está lá no final, mas ele disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, e agora os meus olhos te veem. Mas então vamos relembrar um pouquinho sobre tudo o que Jó passou antes de ver a Deus com seus próprios olhos. Nós sabemos que com a permissão de Deus, porque o inimigo não tem autorização para tocar em nenhum dos filhos de Deus sem a permissão dele. Então, com a permissão de Deus, nós sabemos que Jó perdeu praticamente tudo. A única coisa que Jó não perdeu foi a própria vida. Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu seus bens, Jó perdeu seus servos. Até o seu casamento estava quase entrando em ruína, pelo que a gente vê na Bíblia. Bom, como a Vitória falou, Satanás só tocou naquilo que Deus permitiu que ele tocasse, porque ele é limitado. E quem coloca o limite nele é o próprio Deus. Então ele só fez aquilo que Deus permitiu que ele fizesse. Mas então, parece que para trazer um alívio, chegam 3 amigos de Jó. Lembra daquele vídeo que nós falamos sobre como a boa intenção tem que caminhar com a boa ação? Esses amigos até que tinham uma boa intenção, mas eles erraram um pouquinho na ação. Mas olha que interessante, quando eles viram Jó longe, eles realmente eram amigos de Jó, porque Jó já não tinha mais nada para oferecer, nem dinheiro, nem comida, nem saúde. Mas quando eles viram Jó ao longe, a Bíblia diz que eles rasgaram as suas vestes e choraram e ficaram do lado de Jó por 7 dias, uma semana perto de uma pessoa se coçando com um caco, gente, cheio de tumores, devia até ter um mau cheiro, mas nós vemos que realmente eles eram amigos de Jó. Mas eles só falharam num aspecto, eles tentaram encontrar um motivo do sofrimento de Jó. E nós falhamos muitas vezes isso no nosso cotidiano, na nossa vida. E a gente tem essa necessidade de achar uma explicação para tudo, só que nem sempre essa explicação vai estar clara. Muitas vezes ela fica encoberta. Embora haja um motivo, nem sempre a gente vai saber desse motivo. Algumas vezes a gente vai saber só quando tudo passar, que você vai entender por que você passou por aquilo. Algumas vezes nós nem vamos entender. Olha, é interessante a gente comentar também que não existe uma regra para tudo. Uma vez eu fui num congresso onde eu ia pregar no Rio de Janeiro e uma pessoa que levou a mensagem antes de mim, ela disse que o câncer é a falta de um perdão. Aí eu falei, meu Deus, e tinha uma pessoa com câncer lá assistindo a mensagem. Então, nós não podemos trazer uma regra para tudo, porque uma criança com câncer, ela tem que perdoar o quê, gente? Então, nem sempre dá para ter uma regra. Pode ser que sim, pode ser que não. Pois é, e foi nisso que os amigos de Jó erraram. Eles olharam pra Jó e falaram, com certeza, se você tá sofrendo desse tanto é porque você fez alguma coisa. Você pecou, em algum momento você pecou. Mas quando nós vemos lá no Novo Testamento, quando questionam pra Jesus quem pecou para que esse homem nascesse assim, o que Jesus responde? Ninguém pecou. É para que a glória de Deus seja manifesta. Muitas vezes na nossa vida nós vamos passar por situações que é simplesmente para que a glória de Deus seja manifesta. E glória a Deus por isso. Existem sempre 2 situações. As pessoas sempre estão em um desses 2 lados.
Primeira pessoa pensa que ela tá passando por uma dificuldade porque ela pecou, ela fica tentando descobrir onde que foi que ela pecou. Mas também existem aquelas pessoas que quando estão passando por uma dificuldade começam a se questionar: mas por que eu tô passando por isso? Eu sou uma pessoa tão boa. Mas, gente, a gente tá no mundo e simplesmente a gente vai passar por aflições. Jesus mesmo disse isso. E ele falou ainda pra gente: tenham bom ânimo, vocês vão ter aflições, mas eu venci o mundo. Então, tem bom ânimo. Não é difícil de entender o comportamento dos amigos de Jó, porque naquele tempo as mulheres que não geravam filhos eram consideradas amaldiçoadas, as pessoas que não eram prósperas eram consideradas que estavam em pecado. Então, na verdade, naquele tempo, as pessoas que não tinham uma vida toda estruturada, alguma coisa ela fez de errado. Então, depois que os amigos de Jó fazem tudo isso com ele, Jó realmente começa a questionar Deus. E Jó faz 16 questionamentos e 34 queixas. É isso mesmo, produção? 34 queixas. 34 queixas. É que não veio o que contei. Um dos maiores sofrimentos de Jó nessa história que a gente observa é o silêncio de Deus. Sim, é verdade. Deus não responde os questionamentos de Jó. Deus não fala sobre as queixas de Jó e fica simplesmente em silêncio. Pode ir lá. A partir do capítulo 32. Que é isso? Acabou a energia. Jesus. E agora? Eu já ia falar, vamos continuar gravando, mas sem as luzes. Como é que gravar sem a luz? A gente fala que acabou a energia. Tem que gravar. Que situação, minha gente? Acabou a energia. Mas a gente vai gravar mesmo assim. Né, História? Sim! Conhecimento. Aê! Gente, quem nunca gritou quando a luz voltou é porque não grava vídeo pro YouTube. É porque não é pobre. Ouro pra todo mundo! É! Ouro pro tio Patinhas, quis dizer ouro só pro tio Patinhas. Porque eu não gravo vídeo pro YouTube, youtuber. Mas, então Deus, porque ele quis, chega até Jó. Por meio de um redemoinho, Deus chega até Jó. E eu acho fenomenal a primeira pergunta que ele faz pra Jó. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Gente, a partir daí, no capítulo 38 de Jó, Deus começa a fazer uma pergunta atrás da outra pra Jó. Se Jó tinha 16, Deus veio com mais de 70 pra Jó. Vou falar algumas muito interessantes que Deus falou aqui, ó. Aonde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Ou acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? São perguntas que Jó não deveria ter mexido com essa pessoa que ele mexeu. Não devia. Sabe o que eu acho mais interessante em tudo que Deus fala pra Jó? Deus não responde nenhuma das perguntas de Jó. Deus não traz nenhuma explicação, mas Deus simplesmente se apresenta. Ele fala quem ele é, ele mostra o quão poderoso ele é. E pra Jó isso já foi o suficiente. Na verdade, Jó caiu em si, né? E ele percebeu quem era Deus. E neste momento, que é dos versículos mais conhecidos na história de Jó. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Canta aí, Vitória. Antes eu te conhecia de quê? De ouvir falar. Mas agora digo te mandar. Ah, gente, é linda essa passagem, né? Quando ele reconhece quem Deus é. Olha, gente, que interessante. Deus já falava os atributos de Jó sem ele realmente conhecer a Deus. E quem ele já se tornou depois, já ouvindo a voz de Deus. Realmente nós vemos o motivo do sofrimento de Jó. Jó sofreu tanto porque Jó não sabia o que Deus pensava dele. Porque se Jó soubesse, o que Deus pensava dele. E o que a história de Jó ensina pra mim, com certeza ensina pra todos nós, é a confiar em Deus, independentemente das circunstâncias. Quando ele perdeu suas coisas, Jó declarou: o Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia também fala que depois de perder as coisas, ele ainda adorou a Deus. Ele continuou confiando em Deus, mesmo não tendo uma razão humanamente falando para isso. E a fé é isso mesmo, ela deve depender das circunstâncias que estão ao nosso redor, das circunstâncias que nós estamos inseridos. Por isso, se você tem passado por alguma dificuldade, se você tem enfrentado um sofrimento, não deixe que isso te afaste de Deus, mas use isso para se aproximar ainda mais
Que o sofrimento realmente abra os seus olhos e os seus ouvidos, que te faça ficar mais sensível para a voz do Senhor. Para que no final você possa declarar como Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Acabou até a energia, voltou, graças a Deus. E se você gostou, olha lá, compartilha. Se inscreve aqui no canal e também ativa as notificações pra você não perder nenhum, que fala sério, nossos vídeos são legais pra chuchu. Deixa aí nos comentários qual é a sua parte favorita da história de Jó e o que ela ensina pra você. E a gente se vê no próximo vídeo, mano. É? Eu falo no próximo vídeo? Semana que vem. Então vai. E a gente se vê semana que vem. Um beijo e tchau! Então vai lá, Vitória, que a gente se esqueceu de uma parte muito importante desse vídeo, cara. A gente ensaiou tanto. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seu marido. Seu marido. Como assim? Tá errado isso aí, né? Um beijo e um queijo, gente! Com doce de leite. Não come muito. Só um pouquinho, só um tira-gosto. Você gosta de doce de leite? Não. Você vai começar a ganhar doce de leite com queijo. Aí eu quero ver você falar no ar. Você não come?